As nossas saudações aos amigos que nos acompanham pela TVC, votos de muita paz. Hoje vamos falar um pouco a respeito da saúde mental, dos transtornos psiquiátricos e as psicopatologias que afetam um número imenso de pessoas nos nossos dias atuais. Infelizmente, dado o avanço da ciência, não foi possível ainda ao ser humano lograr a conquista da saúde psicológica, psiquiátrica e espiritual. E mesmo com todo esse avanço, surgem os desafios desses transtornos que se intensificam a cada dia e se apresentam nas clínicas, não só dos dias atuais, como também de outrora. E se recuarmos um pouco na história, vamos ver que no final do século XVIII, quando o médico Philippe Pinel adentrou-se pela clínica La Bicêtre, ele verificou que os doentes mentais eram tratados como animais. Encontrou uma situação horrenda de pessoas acorrentadas em masmorras úmidas, sujas, e verificou que era necessário humanizar o trato daqueles doentes, porque eles não eram animais, eram pessoas que mereciam a devida dignidade. E uma própria experiência pessoal de Philippe Pinel trouxe à tona a sua preocupação com esses doentes. É que um amigo seu, na adolescência, atingido por um transtorno, havia fugido de casa e, ao fugir, adentrando-se pelas florestas, ele foi devorado por um lobo. Aquele acontecimento chocou muito Philippe Pinel e, logo após especializar-se, ele decidiu cuidar desses doentes, cuidar dessas enfermidades, a tal ponto que ele irá declarar: o doente mental, longe de ser um indivíduo culpado e merecedor de castigo, é uma pessoa doente, cujo estado de sofrimento merece toda a consideração dispensada à humanidade sofredora. E nós vemos nessa frase de Pinel o quanto ele desejava trazer um olhar humano para aqueles que eram vistos como animais. Porque até hoje existem graves preconceitos a respeito das alienações mentais. Quantas famílias, quando seus entes queridos começam a apresentar transtornos, muitas vezes se negam a levar até o médico, ao psiquiatra, porque trazer a pecha de louco, maluco, não, meu filho não é maluco, não é doido, não irei levar a um psiquiatra. E muitas vezes se perdem oportunidades valiosas de deter no início uma enfermidade que muitas vezes irá acelerar o seu curso e que precisa do apoio da psiquiatria, da medicina, assim também como da religião, da espiritualidade e de tantas terapêuticas possam surgir para que o ser humano possa lograr encontrar a saúde. E Philippe Pinel foi aprofundando o olhar sobre as causas. Ele e outros pesquisadores se detiveram no olhar sobre as alienações humanas. Por que será que o ser humano se esconde e se perde de si mesmo? Por que será que de uma hora para outra o nosso psiquismo parece perder o contato com a força que domina a sua lucidez, a sua consciência, e vai perdendo o foco, vai perdendo o contato com o mundo objetivo e se trancafia num quarto, se esconde dentro de si mesmo, apresentando severas alienações. E diversos fatores foram elencados, apresentando essa linha divisória entre a normalidade e os distúrbios de origem patológica. Manuel Filomeno de Miranda, na obra Nas Fronteiras da Loucura, nos diz que é muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Transita-se de um lado para outro lado com relativa facilidade, sem que haja necessariamente uma mudança expressiva no comportamento da criatura. Quantos se encontram nessa corda bamba?
no limite extremo de tomar uma atitude que possa ser considerada patológica. Quantas vezes nós mesmos, no trânsito louco das cidades, não tomamos atitudes que depois nos arrependemos? Uma agressividade para com outra pessoa, um gesto brusco que sai do limite da chamada normalidade e demonstra aquelas partes sombrias que existem ainda dentro de nós e que precisamos cuidar, trabalhar, olhar, porque não é simplesmente deixando de olhar que uma parte nossa limitada, difícil, deixa de existir. É exatamente o contrário. Nós temos que olhar a nossa sombra. Temos que olhar para as nossas dificuldades para trabalhá-las. Temos que olhar os nossos complexos e perceber a influência dessas tensões que vão se criando, porque toda patologia que se aflora, que é trazida à consciência, é resultado muitas vezes dessa tensão que não foi cuidada, aquilo que não queríamos ver, mas que por não deixar de existir, eclodiu no nosso comportamento, demonstrando muitas vezes a nossa agressividade, a nossa diferença emocional para com os outros, o nosso egoísmo e esse egocentrismo que vai criando cada vez mais uma patologia social, cultural e também individual, que se soma nesse todo patológico que somos hoje em dia, porque se olharmos bem as nossas instituições, a nossa cultura, ela encontra muitos pontos de patologias que são trazidas à luz da consciência como algo simplesmente normal. Quantos comportamentos esdrúxulos que são vendidos como normalidade e porque aparece no filme, aparece na novela, muitas vezes esses comportamentos vão sendo copiados e não é porque são normais, no sentido de serem muitos que manifestam, não deixam de ser também patológicos, doentios. Nossa sociedade está enferma porque o ser humano que nós somos encontra-se enfermo. Carl Gustav Jung, analisando a questão das patologias, diz o seguinte: a expressão equilíbrio mental não é apenas uma figura de linguagem, pois se trata realmente de uma perturbação do equilíbrio entre o conteúdo consciente e o inconsciente. O que na verdade acontece é uma irrupção anormal da atividade regular do inconsciente para a consciência, perturbando assim o ajustamento do indivíduo ao meio. Imaginemos que nós temos um complexo muito ativo em nossa psique. Pode ser um complexo materno, uma dificuldade de lidar com algumas questões relacionadas ao materno, como, por exemplo, a falta de afeto. Imaginemos que nós fomos uma criança que teve muito pouco afeto na infância. Repreensões à autoridade, castigos homéricos, e esse ego infantil que vai sendo estruturado vai se acreditando desmerecedor de afeto, de companheirismo, de alguém que esteja ao seu lado. E essa crença que passa a ser subjacente fica arquivada no nosso inconsciente. Todas as vezes que o tema afetividade, relações, é trazido à tona da consciência, quando vimos um simples gesto de carinho entre duas pessoas, esse complexo é acionado, porque me remete ao desvalor, à descrença da própria afetividade interna, do merecimento também de ter uma relação afetuosa ou de expressar a minha afetividade. Imaginemos que essa pessoa vá se fechando cada vez mais para si mesma, para o mundo, para as pessoas e se transforma numa pessoa rígida. Por quanto tempo isso dura? É difícil prever, mas chegará o momento em que essa afetividade reprimida, essa descrença em si mesmo e no alto valor eclodirá.
como uma tensão entre o inconsciente e a postura que se tem na consciência. E aí se explodem, muitas vezes, as psicopatologias por conta dessa carga reprimida no nosso inconsciente que nós não soubemos lidar. Por isso a necessidade de se avaliar constantemente como anda essa linha entre o inconsciente e a consciência, que muitas vezes aparece num sonho, um sonho representativo dessa força e que pode trazer símbolos dessa sombra que existe em nós, mas que muitas vezes nós negamos. Por isso estamos também, como mostra a própria imagem, numa balança. Estamos nessa balança entre consciente e inconsciente. De que lado ela pende? Existe um equilíbrio ou existe um desequilíbrio entre as forças que te habitam, entre os complexos que são trazidos à tona e que dificultam o lidar com o mundo e com todas as suas expressões saudáveis? É por isso que é necessário não somente nos ajustarmos ao meio, no sentido de saber lidar com as pessoas, mas saber lidar também com o nosso próprio inconsciente, porque também as pressões internas trazem à tona as psicopatologias. Joana de Ângeles, em O Despertar do Espírito, nos diz que as pressões psicossociais, desencadeando heranças genéticas adormecidas, desarticulam a conduta emocional. E quantas são as nossas pressões psicossociais nessa sociedade competitiva? Somos exigidos no nosso trabalho, temos que dar lucro às nossas empresas. Esse é o processo natural da economia em que vivemos, do sistema em que nós criamos e construímos para nós mesmos, para a nossa sobrevivência. Quando não são cobranças externas, são cobranças internas. Quanto nós nos cobramos também? A autocobrança é positiva até certo limite, porque quando ultrapassa esse limite, nós passamos a cobrar e nos tornar patológicos nessa cobrança, a psique também começa a se fragmentar. E essas pressões que vêm de fora, psicossociais, cultural, da família, da herança que temos, de todo o contexto em que vivemos, vão forçando a estrutura psíquica e muitas vezes tensionando esse equilíbrio que nós vivemos. E se não temos o ego estruturado para lidar com as frustrações, a psique chega um momento que rompe com o equilíbrio, apresentando os transtornos que são conhecidos e muitos dos quais ainda não foram catalogados, porque mesmo que nós cataloguemos uma doença mental, cada pessoa vive a doença da sua forma. É por isso que também a dificuldade de se diagnosticar as enfermidades, porque cada um apresenta o seu contexto pessoal, a sua história, que não é igual a de outra pessoa. Por isso que a medicina ainda tem muito que avançar, a psicologia também, o olhar religioso também, porque nós não podemos olhar por detrás das cadeiras de um consultório apenas uma doença, mas uma pessoa, um ser humano que tem história, que tem o seu contexto, que vive sob determinadas situações que outras pessoas não vivem. Por isso não é somente um diagnóstico de dizer, você tem isso, tome isto e você ficará bom. Não é uma pílula mágica. A medicina ajuda muito, a psiquiatria ajuda muito, mas somente um contexto de formação de uma saúde numa visão holística pode fazer com que o ser humano se aprimore também e tenha um olhar mais amplo sobre si mesmo. Não será somente um número, uma doença que está por trás disso tudo, mas uma pessoa submetida a pressões que desencadeiam essas heranças genéticas adormecidas. Olha a sabedoria numa simples frase. A predisposição genética, encontrando-se com essas pressões psicossociais,
vai desarticular o sistema e a conduta emocional, trazendo as doenças. Então, o que precisa ser feito? As pressões psicossociais não deixarão de existir. O que deve existir é uma estrutura diferente em mim mesmo para lidar com as pressões psicossociais. Aprender a lidar com as dificuldades, com o mau humor daqueles que muitas vezes estão como nossos superiores hierárquicos, a lidar com as dificuldades dentro dos próprios lares, as dificuldades familiares, porque isso tudo faz parte de um contexto maior da vida, não para nos punir e nos tornar doentes, mas para que aprendamos enquanto espírito a lidar com esses desafios que vão despertando o ser divino que nós somos. Continua Joana de Ângeles, na obra Triunfo Pessoal, nos dizendo que quando se trata de alguém portador de consciência culpada, as neurotransmissões se fazem deficitárias e as moléculas de neuropeptídeos, por escassez ou excesso, produzem distúrbios emocionais ou psiquiátricos correspondentes, exteriorizando-se como psicopatologias específicas. Olha a junção que a benfeitora traz com a culpa, esse algoz, considerado um dos grandes gigantes da humanidade, a culpa com a nossa própria estrutura hormonal. A culpa vai afetar todo o sistema de neurotransmissão, os neuroreceptores e os neurotransmissores, fazendo com que se desarticule a nossa estrutura íntima. E quem é que nunca se sentiu culpado? Porque a culpa, quando bem trabalhada, ela trabalha a nosso favor. Ela pode funcionar como um sinalizador. Imaginemos que nós cometemos um erro de avaliação, um julgamento equivocado, ou mesmo uma atitude que tomamos e que depois nos arrependemos. Isso mostra que nós temos valores. Isso mostra que nós temos crença em algo que foi contrariado. E logo o sistema de alerta funciona, nessa palavrinha mágica chamada culpa. E o que fazer com a culpa? Normalmente quem se sente culpado o tempo todo, corre atrás de castigo. Já viram o olhar de criança quando faz coisa errada dentro de casa? Ela não olha de maneira diferente para a mãe ou para o pai. E a mãe chega e já sabe que a criança fez coisa errada. Porque fica com a carinha diferente, escondida, cabeça baixa. E aí, menino, o que foi que você fez de errado? Isso é um sinal que a culpa trabalha desde os primeiros anos no nosso psiquismo. A gente sabe que cometeu algum deslize perante o sistema de crenças reinante. Lógico que essa crença pode variar desde uma crença familiar, uma crença religiosa, até uma crença profunda. E aí nós iremos falar a respeito dos diversos níveis de culpa. Pode ser tanto uma culpa que contraria um sistema cultural, às vezes necessário, por exemplo, uma cultura onde todas as pessoas façam, por exemplo, um sacrifício. Várias culturas primitivas faziam sacrifício humano, mas de repente alguém decidiu romper com aquele padrão. No princípio, a culpa se estabeleceu nele também porque rompia um sistema coletivo, social, mas aquela culpa era necessária porque se falava de uma outra questão, de uma questão mais ampla, de valorizar a vida e o ser humano. Então, muitas culpas nós temos que enfrentá-las, porque fazem parte de crenças equivocadas. Mas quando se trata de uma culpa profunda do psiquismo divino, do self em nós, nós precisamos verificar qual é o tipo de erro que eu cometi em dissonância com essa lei interna. Esse tipo de culpa gera muitas vezes a psicopatologia. Então, saber e aprender a lidar com a culpa, transformando-a numa reflexão e posteriormente em responsabilidade assumida, faz com que retomemos uma postura saudável. Agora, ficar sendo martirizado pela culpa,
ficar sendo castigado diariamente pela culpa, escondê-la no nosso inconsciente, muitas vezes é um fator que nos leva a situações de vida em que buscamos o sofrimento como caminho. Imaginemos alguém que foi criado sendo maltratado toda a vida e que sente o desvalor, como nós demos o exemplo passado. Muitas vezes esse tipo de personalidade vai buscar o relacionamento com alguém que a maltrate, porque acha interiormente que é culpado e que merece todo o castigo do mundo. Isso é um caso extremo de como a culpa pode nos levar a uma patologia, a uma psicopatologia, porque desarticula o nosso sistema interno. Essas neurocomunicações se fazem deficientes e produzem os distúrbios emocionais, causando transtorno imenso que poderia ser evitado caso lidéssemos de forma satisfatória e natural com a culpa que nos habita. Continua a benfeitora dizendo que a hereditariedade, jamais descartada, é resultado do processo de evolução que conduz o infrator ao clima e à paisagem onde é convidado a reparar, a conviver consigo mesmo, a recuperar-se. Então, o olhar espiritual, ele não descarta a hereditariedade. Agora, não considera, como faz a psiquiatria materialista, considerá-la como causa única das psicopatologias. Infelizmente, esse é um olhar ainda que tem muitas vozes, mas não é um olhar único, porque existem muitos outros olhares que incluem o processo psicológico, o processo emocional e o processo espiritual como causas também da psicopatologia. O que a doutrina espírita faz, de olhar psicológico espírita, é agregar a esse componente hereditário a história do próprio espírito. Porque aqueles genes que trazem a predisposição à psicopatologia não foram parar por acaso naquela pessoa. Eles estão ali, como uma matriz de possibilidades. Às vezes, se manifestam de forma irreversível, como acontece em alguns casos. Certa feita eu vi um documentário, a menina que era portadora de esquizofrenia. Então, desde os primeiros anos de idade, ela já portava a esquizofrenia, mostrando que essa hereditariedade já estava atuante antes mesmo do ego formar-se. Acompanhou o processo de formação do ego. E aí nós vemos que se trata de uma questão do espírito, que traz já comprometimentos passados e a enfermidade se manifesta no corpo. Muitas vezes, no entanto, essa herança vai sendo acordada de acordo com o tipo de vida que nós levamos. Ali existem os genes, mas quem é que escolhe os genes? Quem é que faz a seleção dos genes, senão essa própria aproximação do perispírito, do modelo organizador biológico, que plasma no corpo as nossas necessidades evolutivas. Então, nós plasmamos também em nosso organismo tudo aquilo que necessitamos para o desenvolvimento. E também as nossas limitações estão plasmadas na nossa estrutura física e psicológica, despertando heranças do passado que foram construídas de acordo com nosso estilo de vida do passado, às necessidades atuais. Muitas vezes achamos que é um castigo divino, mas não se trata disso. Não se trata de um castigo, mas de que nós somos construtores de nós mesmos. E o mais importante é perguntar que tipo de construção estou fazendo nos dias atuais. Que tipo de construção, que tipo de corpo eu estou construindo para a minha vida futura? Porque de acordo com as minhas escolhas de hoje, estou construindo a minha estrutura do futuro, assim como eu sou resultado do meu passado. Sou resultado das minhas escolhas. Escolhas que se transformaram em predisposições e que trazem essa carga genética como arcabouço para desenvolver ou a doença ou a saúde. Os fatores endógenos
e exógenos que preponderam para o surgimento de psicopatologias profundas e de transtornos variados são decorrência do clima pessoal de cada indivíduo. É o que nos diz Joana de Ângeles em Triunfo Pessoal. O clima pessoal de cada indivíduo é que vai dar o resultado dessa pressão de fatores endógenos e exógenos. As pressões que vêm de fora e as pressões que vêm de dentro da nossa estrutura, do nosso psiquismo, do nosso arcabouço. Isso tudo encontra reflexo no nosso clima pessoal. Por isso que repetimos, não temos que destruir o ego. Não é essa a nossa finalidade. Infelizmente nós ouvimos muitas vezes, temos que destruir o ego é nosso inimigo. Não, o ego não é inimigo de ninguém. É uma estrutura psíquica necessária para o nosso processo evolutivo. Tanto que todos nós temos ego. Se não fosse necessária, essa estrutura não existiria. Agora, quando nos tornamos egocêntricos, aí é que está o problema. Quando centramos no ego e perdemos o contato com a realidade que somos, quando os nossos valores fazem parte dos valores que somente o ego consegue enxergar e que fazem parte da transitoriedade, aí advém o sofrimento, as neuroses e as patologias se manifestam. Que tipo de estrutura é encontrada em mim para lidar com esses fatores endógenos e exógenos? Eu sei lidar com as minhas dificuldades, os meus problemas, sei lidar quando eu tenho um desafio no trabalho, no dia a dia, no relacionamento? Ou isso me atormenta tanto que eu vou levando adiante e não quero pensar nisso? O problema é que quando eu não penso nas questões, aquilo muitas vezes vai se acumulando e uma hora o dique transborda, porque o inconsciente não suporta mais. E quantas vezes nós somos avisados pelo nosso inconsciente de que o dique precisa dar vazão àquela energia psíquica que se encontra em desequilíbrio em nosso ser. Aí muitas vezes a gente vem para o centro, quer tomar um passe. Não que o passe não seja bom, é ótimo. A bioenergia, a oração, tudo isso é muito bom. Mas desde que eu faça a parte que me compete. E qual é a parte que nos compete? Senão uma autoavaliação honesta, tranquila, disposta a tomar as resoluções que fazem parte do nosso plano de crescimento. Porque enquanto vimos para a religião buscando transferir responsabilidades, estamos doentes, estamos enfermos, porque queremos transferir para o outro algo que nos diz respeito. Por isso que é necessário cuidar desse clima pessoal, avaliar como andam as minhas emoções, como anda o meu dia a dia, porque somente essa avaliação constante pode permitir uma melhora dessa estrutura do ego para lidar com todos esses desafios que a vida nos apresenta. Expressam-se em alienações mentais, isso nos diz Manuel Filomeno de Miranda, em transtornos psiquiátricos e obsessivos. Expressam-se em alienações mentais, em transtornos emocionais, em obsessões puras e simples, agravando-se quando se mesclam as problemáticas fisiológicas, psíquicas com as espirituais, complicando o quadro da psicopatologia difícil de ser erradicada. É lógico que além das pressões psicossociais, além dos fatores endógenos e exógenos, além da hereditariedade e de todo o nosso clima psíquico, os fatores espirituais interferem. Imaginemos um pensamento que cada vez vai se tornando cada vez mais intenso em nosso psiquismo, uma indução mental que tenta nos levar ao desequilíbrio, à desordem, à desarmonia. Quando esse pensamento, essa onda de energia encontra campo em nós, vai desarticulando os nossos centros de energia, o nosso equilíbrio mental, as neurocomunicações são influenciadas
e o corpo começa a manifestar a patologia também que vem de fora. Mas isso só encontra campo quando encontra a patologia que vem de dentro. Ou seja, a obsessão tem acesso pela nossa sombra. É através da nossa sombra que esses obsessores encontram campo. É através das nossas limitações que ele encontra um campo amplo de ação. Por isso que o trabalho não deve ser somente o desobsessivo no centro espírita, mas também um trabalho terapêutico. Um trabalho de renovação de valores, de renovação de conduta, de postura. Porque não será o simples fato de tirar um espírito que irá nos conduzir à saúde, mas sim saber por que aquele espírito encontrou campo em nós. Saber por que ele se aproximou. Um bom trabalho fluídico pode ajudar, certamente. Certamente pode nos dar a condição de rever com maior lucidez como esse processo doentio foi se formando em nós. Mas ainda não é a cura total. Não é a cura total porque precisa da nossa parte, a parte que somente nós podemos fazer, de não transferir aos espíritos a nossa responsabilidade. Por isso, cuidado nas casas espíritas, para não dizer que tudo se trata de obsessão. Qualquer desequilíbrio, qualquer chilique, tem pessoa, é obsessão. É um, são dois, são três. Alguns numeram, diz, não, você tem vários obsessores, desta e de outras vidas. Pode até ser verdade, mas o mais importante é saber onde essa influenciação espiritual encontra campo de acesso em mim. Porque se eu tenho trabalhado a minha conduta, não será a indução de um espírito que me tirará do caminho reto a seguir, porque eu faço uma avaliação mental, faço uma avaliação moral, e toma as resoluções que devem ser tomadas. Mas se esse processo não é feito, se eu me submeto sempre a esse desequilíbrio, não posso culpar o espírito que se aproxima de mim. O irmãozinho infeliz, como muitos dizem, é o irmãozinho que me perturba. Mas perturba por quê? Por que ele encontra acesso em sua casa, adentrando-se pela porta da frente ou dos fundos? Porque ela não está bem cuidada, porque os limites do aceitável em sua vida ainda não foram bem colocados. E isso não será a religião que dará, não será o centro espírita. Você pode até encontrar ferramentas na religião, no espiritismo, mas ele não irá dar os passos que a você compete dar para cuidar da sua saúde e se libertar da alienação que passa a fazer parte do seu dia a dia. Por isso, Bezerra de Menezes irá nos dizer, afetando o equilíbrio da energia espiritual, que constitui o ser eterno, a consciência individual imprime nas engrenagens do perispírito os remorsos e turbações, os recalques e conflitos que perturbarão os centros do sistema nervoso cerebral. Olha o processo como age, tanto das interferências endógenas, exógenas, como também espirituais. Vão afetando o equilíbrio da nossa energia espiritual, desarticulando nossos centros de força e criando o clima para que a psicopatologia se manifeste e ganhe campo ou não de acordo com a nossa atitude. Por isso, uma atitude serena, de enfrentamento do dia a dia, dos desequilíbrios, das dificuldades, deve ser a nossa lição diária. Sabemos que inúmeros são os desafios existenciais. Sabemos que nessa marcha intensa do dia a dia, muitas vezes somos levados de supetão. Muitas vezes somos levados pela doença coletiva. Basta olhar a mídia, basta olhar os canais de televisão e ver quanta doença ainda é nos vendida como exemplo de saúde. Quantos comportamentos neuróticos são colocados no dia a dia e os jovens vão copiando esses comportamentos, os adultos vão aplaudindo
e, sem nos darmos conta, estamos ajudando a construir uma doença coletiva. Quantos recalques, dificuldades, manifestações patológicas que não são cuidadas na sua raiz, que vão aumentando a intensidade por nosso descuido, por nosso desleixo, e vale uma observação ainda maior aos centros espíritas, porque já vi casos de pessoas portadoras de esquizofrenia que foram ao centro espírita e o atendente disse que se tratava de algo puramente espiritual. Não recomendou um psiquiatra e logo depois a pessoa teve um surto grave, psiquiátrico e dessa vez quase definitivo, porque voltou a ter vários outros surtos, porque aquele primeiro surto que poderia ser cuidado, medicado, não foi a tempo. Isso é fanatismo. E nós não podemos ser fanáticos. A medicina, os médicos também são intuídos pelos bons espíritos. Também fazem estudos sérios para verificar o que o nosso organismo precisa e eles sabem medicar e orientar. Por isso, quando surgirem os transtornos ao nosso lado, não hesitemos em levar ao médico, a um psiquiatra, a um psicólogo que faça uma avaliação para verificar se o nosso organismo precisa de determinadas substâncias para retomar o seu equilíbrio. Lógico que isso será um passo inicial para que depois o indivíduo possa conquistar a saúde a pouco e pouco. O ser humano é o somatório de seus pensamentos, atitudes e realizações. O self, na condição de um arquétipo primordial, preside ao processo de desenvolvimento que lhe é imperioso alcançar, mediante as experiências que fazem parte dos estatutos da vida. E quando recorda isso, a benfeitora quer nos dizer que não nos distanciemos dessa força do self. É esse o espírito imortal que deve dirigir os nossos esforços. Somente que quando o ego se fecha em si mesmo, esse eixo entre o ego, que é o centro da consciência, e o self, que é o direcionador dos esforços para que alcancemos a plenitude, quando esse eixo vai sendo deteriorado, perdemos o foco naquilo que é importante. Perdemos o foco naquilo que é essencial para as nossas vidas. E essa é a verdadeira neurose dos nossos dias. Nos afastamos dos valores espirituais. Nos afastamos do direcionamento daquilo que pode nos salvar, entre aspas. Não buscar a salvação de fora, mas a salvação que vem de dentro, construída, elaborada com o nosso dia a dia, com o nosso comportamento saudável. E quando se deteriora essa ponte entre o ego e o self, as patologias se manifestam. Quando deixamos de ouvir o self, a psicopatologia se instala definitivamente. Não para sempre, porque teremos possibilidades enquanto espírito de retomar essa marcha, mas ela pode ser muito menos dolorosa se estivermos atentos ao direcionamento psíquico e trabalharmos as nossas energias internas. Por isso, conclui Joana de Ângeles, na raiz de todo e qualquer transtorno, encontramos a própria história passada do enfermo, dando prosseguimento ao fenômeno da vida que nunca cessa, agora em experiência por meio de novo corpo. Então, na raiz de cada transtorno encontra-se o espírito em si mesmo. Os transtornos não são punições divinas. Os portadores de doença mental não são animais que devem ficar isolados, como já via Felipe Pinel. Por isso, ao deparar-se com aqueles enfermos, ele retirou as suas correntes e começou a dar trato humano àqueles que precisavam de muito afeto, de um olhar com muito carinho, para que recuperassem a pouco e pouco as suas engrenagens da saúde.
Eles merecem o nosso olhar carinhoso. E nós, porque também somos portadores de dificuldades, de transtornos, embora em menor grau, temos que cuidar cada vez mais dessa nossa essência, para que não seja preciso que uma psicopatologia se instale, chamando a atenção que nos distanciamos de nós mesmos. Então ficam por aqui as reflexões a respeito da saúde mental, que terão continuidade em nossos próximos encontros. Votos de muita paz para todos.